Bom dia, pessoal. Boa tarde, enfim, não sei, boa noite. É, Bom, continuando, né, com as nossas atividades, nós estamos trabalhando com esse capítulo 26, que fala sobre regionalização do Brasil, certo? Então, a gente já trabalhou toda aquela parte inicial do que é regionalização, né? Viu as diferentes regionalizações do Brasil, inclusive as regiões geoeconômicas, tá? E na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com desigualdades regionais, né? E o que isso tem a ver com globalização, certo? Esse tema globalização a gente não vai estar entrando em detalhes sobre eles, porque vocês veem isso melhor no terceiro ano, né? Mas globalização nada mais é do que a mundialização do capital, certo? Dessa circulação que existe hoje de pessoas, de mercadorias, a facilidade que a gente tem de se comunicar com a internet, enfim, é a interligação de tudo isso, certo? E pensando no caso brasileiro, né, vamos pensar aí um pouquinho dessas desigualdades regionais. Por que isso? Porque nós temos um país que é imenso, né, tem diferentes regiões, e essas regiões apresentam diferenças do ponto de vista econômico, social, enfim, cultural, certo? Físicos, ambientais também. Então, né, começando aqui, essa globalização ela permite com que a gente veja essas diferenças, né, essas desigualdades, certo? Uma vez que quando a gente fala em intercâmbio, a gente está falando de troca, não é? Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui no centro-sul do país, né, ele tem uma produção muito forte do ponto de vista industrial, isso desde da década de 60, de 70, né? Por que centro-sul? É uma região aí geoeconômica muito importante, né? A gente viu na aula passada, e que concentra aí a maioria dos serviços, a maioria, né, a concentração industrial é toda nessa área, apesar de se saber que mais atualmente a gente tem regiões industriais em outras áreas do mundo, mas aqui o Centro-Sul concentra ainda boa parte disso, certo? O que seria guerras fiscais? Guerras fiscais é você né, tem um determinado país, um determinado estado, um determinado município que está para receber uma empresa, uma indústria, não é? Então, vários países, digamos que vários estados estejam cotados para receber essa indústria. Então, o que é que vai ser o diferencial? Justamente os incentivos fiscais que cada país ou município der. Além disso, né, você tem a possibilidade de isentar a empresa de impostos, de dar um terreno para eles poderem construírem e tudo mais. Então, tudo isso influencia para que você receba uma empresa, uma indústria, enfim, no seu município, no seu estado, certo? Bom, e aqui, né, mais recentemente, nós temos aqui esse momento econômico, né? Então, e principalmente dos anos 2000 para cá, a gente teve uma dispersão desse investimento econômico. Tanto que no Nordeste brasileiro, por exemplo, dos anos 2000 para cá, é uma região que cresceu bastante, né? Então, aqui nós temos algumas desigualdades. Ó. Vejam o PIB, certo? Então, o PIB da região Sudeste, né, ele é mais de 50% do país como um todo. Isso só da região Sudeste, né? Então, ele consegue ser maior que o PIB da região Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste juntos. Apesar de que esses dados aqui são relativamente recentes, mas atualmente não mudou muita coisa não, certo? Então, o que é que causa, né, essas desigualdades? É a industrialização concentrada, certo? Então, a gente já viu isso na região passada, né? Então, nós temos aí um triângulo central entre São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que concentra toda essa industrialização desde muito tempo,
né? Ó, essa região Centro-Sul se beneficiou com o modelo de industrialização, né? Então, vejam que essas desigualdades que a gente quer falar, né? Isso está muito relacionado a quê? A industrialização do país. De onde ela começou, quem produziu mais e por quê, certo? Ó, é uma região que recebeu aí vários investimentos internacionais, né? Então isso também influencia, certo? A maioria das empresas do território nacional localiza-se justamente na região sul. Então, ó, concentração das melhores universidades nacionais e centros de pesquisa, tá vendo? Incentivos fiscais, então isso, ó, também influencia, né, que eu já falei para vocês, certo? E pensando aí nas desigualdades regionais, então vejam só, nós temos aí, né, o número, a renda das pessoas, certo? Então aqui, ó, de um salário mínimo, de 3 a 5 salários mínimos e mais de 20 salários mínimos. Então quando você olha para a região nordeste, a região norte, são as regiões que mais tem pessoas que ganham até um salário mínimo, certo? Quando você olha para a região sul, por exemplo, você já vai ter aqui mais pessoas que ganham entre 2 e 3, entre 1 e 2 salários mínimos, certo? Enfim, então tudo isso, ó, são dados que influenciam, né, dessas desigualdades regionais. Vejam aqui que o maior número de pessoas na região norte e nordeste, eles têm essa... Enfim, a maioria da população, né, justamente recebe até um salário mínimo, certo? Então isso está associado a esse nível de industrialização e tudo mais. Ó, a taxa de analfabetismo também, certo? Por região, né? Então vejam que a região nordeste, elas têm os maiores, região norte e região nordeste, elas vão apresentar aí os maiores índices de analfabetismo, certo? Que está aí em vermelho. Analfabetismo funcional também, ó, sempre na região norte e nordeste, né? Os maiores índices. Então, esse outro tópico aqui fala sobre integração regional, né? De haver esforços aí para a superação das desigualdades regionais. Então, é justamente fazer com que essa industrialização ela chegue em todas as áreas do país, certo? Enfim, e para isso houve vários esforços, como a SUDENE. Essa SUDENE era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Então, o principal foco, o principal objetivo era tentar fazer com que o país, a região especificamente, se desenvolvesse do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, certo? Do ponto de vista ambiental. E aí, ó, ter, né, investimentos internacionais é super importante para isso acontecer, né? Esforços governamentais, principalmente para superar essas desigualdades, tá? E o surgimento aí de novos polos econômicos, né? A gente teve novos polos econômicos, o surgimento disso aqui no país, tá? Então, ó, nós temos aqui na região nordeste o polo lá na Bahia, né? O polo industrial de Camaçari, né? É um agronegócio muito forte. Em Pernambuco a gente tem a região de Suape, Goiânia, tem o polo têxtil de Toritama, tá? Tem o agronegócio lá em Petrolina, com as frutas irrigadas. Na região norte a gente tem, ó, a Zona Franca de Manaus, certo? Então, vejam que essas regiões, mais recentemente, ó, a região nordeste, a região norte, a região centro-oeste, elas tiveram aí... a industrialização começou a chegar com força, né, nesses lugares. A região centro-oeste aí, ó, que se destaca pelo agronegócio, pelo turismo, certo? Então, embora a gente tenha essa concentração na região sul, ou melhor, na região sudeste, mas as demais regiões elas têm aí crescido bastante. E quando a gente pensa aqui, a região nordeste é uma das que mais cresceu, né, do ponto de vista da industrialização.
tendo aí vários polos distribuídos em várias cidades, em vários estados, certo? Então, gente, é isso e até a próxima.